Tudo bem, alunos? Vamos lá então para mais uma aula de explicação, né? Eu sou a professora Verônica, professora de Geografia. Vamos para a explicação da semana 5. Estamos aí com o plano de estudo tutorado do terceiro ano do ensino médio, volume 3, 2021. Bom, aqui a gente vai continuar dentro do tema espaço agrário, né? Espaço rural. Vamos falar aí sobre o chamado Novo Rural Brasileiro. Bom, o que sabemos então é que o espaço rural hoje em dia ele não vai se restringir mais apenas àquelas atividades relacionadas à agropecuária e à agroindústria, né? O que vem acontecendo? Nos últimos tempos, né, nas últimas décadas, novas funções vão ser incorporadas, né, funções agrícolas e não agrícolas vão ser incorporadas nesse espaço rural, né, gerando mais oportunidades de trabalho e renda. Então, agora a gente tem, junto com a agropecuária moderna, a agricultura de familiar e de subsistência, a gente tem, dividindo espaço com esses dois fatores, a gente tem atividades ligadas ao lazer, prestação de serviços, indústria, que vai fazer com que haja uma redução entre a questão do rural e do urbano no território brasileiro. Então existe toda essa questão dessa introdução de novas atividades, tanto agrícolas quanto não agrícolas, que vão ser introduzidas. Isso vai ser o chamado novo rural. Na verdade, temos quatro, dentro desse campo brasileiro, a gente vai identificar quatro subconjuntos, a chamada agropecuária moderna, que é baseada em commodities, de soja, produção de soja, de milho, produção de carne, o agronegócio, o negócio agropecuário, o agrobusiness, que gera lucro, que é altamente tecnológico, que é voltado para exportação, que está relacionado com as agroindústrias. Há um conjunto de atividades de subsistência, agricultura familiar, pecuária familiar, com menos técnicas, menos tecnologias, e um conjunto de atividades não agrícolas, ligadas à moradia, como hotéis, pousadas, pesca e pagues, e várias atividades industriais e de prestação de serviços que vão ser incorporadas no campo também. E também novas atividades agropecuárias diferentes daquelas tradicionais, que vão atender nichos específicos de mercados, que vão ser colocadas aí dentro do espaço rural. Então, a distinção entre rural e urbano nas atividades econômicas realizadas na cidade, no campo e nas diferentes práticas cotidianas tem sido reduzida. Então, cada vez mais há uma integração das práticas e elementos tidos como tipicamente rurais no espaço das cidades ou práticas urbanas no espaço do campo. Então, o campo ele tem uma interligação muito grande com a cidade também tem uma interligação muito grande com o campo. O modo de vida do campo ele está integrado com a modernidade dos meios de comunicação, meios de transporte, com acesso a bens e serviços que antes eram tipicamente urbanos. Então esses bens e serviços estão chegando no campo. Hábitos culturais, festas, modos de vida, estilos de vida ou hábitos, ou músicas do campo estão sendo incorporadas por pessoas das cidades, assim como coisas da cidade também estão sendo cada vez mais incorporadas no campo. Então cada vez mais há uma integração entre o campo e o urbano. Então não existe mais aquela ideia do campo isolado, retrógrado, sem tecnologia, longe da cidade. Existe sim um campo cada vez mais modernizado. Então aqui a gente tem uma figura representando aí o novo rural brasileiro, que ao mesmo tempo é formada pelo agronegócio, mas é formada por esse novo rural, que são atividades, não seria apenas atividades agrárias, mas atividades relacionadas com turismo rural, clínica de repouso, fábrica, pesca e pague, pousadas, e o agronegócio também, que está dentro do espaço rural, que representa o último estágio da integração entre agricultura e atividade industrial, a chamada cadeia produtiva, que envolve desde o antes da porteira, o dentro da porteira e o depois da porteira, toda uma cadeia produtiva que vai desde o preparo, a produção, a colheita, a industrialização, o transporte, até chegar nos supermercados, por exemplo. Esse é o agronegócio.
e voltado para exportação. Né? E esse agronegócio exige cada vez mais uma integração entre as atividades primárias e o setor industrial, né? Porque as matérias-primas produzidas, logicamente, elas vão passar, né, por um processo de beneficiamento, de processamento nas agroindústrias, para depois serem distribuídas, né, serem circuladas, serem transportadas até chegar, né, nos consumidores finais. Né? Então, o agrário ele refere-se às atividades primárias, né, agricultura, pecuária e extrativismo, né, e logicamente, hoje em dia, a gente tem que entender o seguinte, que essas atividades de agricultura, pecuária e extrativismo, elas podem também ser realizadas na cidade. Então, é bastante comum, né, dentro da cidade, você ter fazendas, né, você ter áreas verdes, né, que estão dentro da cidade, mas onde são praticadas, são produzidas atividades de agricultura, pecuária e extrativismo também. Por isso que existe cada vez mais uma interligação entre o espaço rural, né, entre o rural e o urbano. Tanto o espaço quanto os termos, né, rural e urbano. Então, o cultivo de hortaliças no ambiente urbano, por exemplo, né, tem sido incentivado em vários lugares do mundo. Da mesma maneira que uma clínica de estética ou relaxamento é encontrada em regiões afastadas dos centros urbanos, né, exemplificando o que a gente acabou de falar. Né. É bem possível, então, a prática, né, da agricultura, né, orgânica ou não, dentro do espaço urbano, assim como é possível você encontrar atividades não agrícolas, né, ou atividades agrícolas diferentes, né, daquelas que existiam no campo, no espaço rural também. Né. São atividades típicas do meio rural e urbano que são realocadas nas cidades e no campo, né, vão mudando aí de espaço, mas que continuam existindo. Né. A modernização que gradativamente alcança o espaço rural é resultado da intensificação de capital empregado na produção rural, sob a forma de máquinas, defensivos agrícolas, né, químicos, engenharia genética, serviços meteorológicos, além de avançadas técnicas de irrigação, manejo de animais, preparação do solo e assessoria tecnológica e financeira. Né. Dessas transformações surge a categoria de empresas rurais, que em quase nada se assemelham, né, às práticas que remontam ao surgimento das primeiras atividades agrícolas. Né. Então, a modernização do campo, ela é resultado então do capitalismo, né, do desenvolvimento do capitalismo no campo, que vai resultar nessa modernização, nesse investimento tecnológico, né, que cada vez mais, né, faz com que o campo, né, fique modernizado, o agronegócio fique modernizado e garanta aí essa alta produtividade que é geralmente, né, traduzida em commodities, né, que são bem valorizadas no mercado internacional e são vendidas, não é verdade? E aí, né, ao mesmo tempo a gente tem, né, coexistindo aí, a gente tem outros espaços, né, outras atividades diferentes, não agrícolas ou agrícolas, que são realocadas dentro desses espaços. Ok? Então existe então cada vez mais uma integração entre o espaço rural e o espaço urbano. Né, existe uma nova significação também dos termos rural e urbano, né? Não existe mais uma coisa isolada. Ok? Então continuamos, né, na próxima aula. Um abraço a todos.